Bem sabemos que a vida de um cristão não é fácil. Sabemos que muitas coisas acontecem, muitas dificuldades sobrevêm sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. E como é difícil vencer, passar por essas situações. Graças a Deus, meu nome é Caio Rafael e você está no canal Ideal do Evangelho. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de começar o vídeo, eu queria te convidar a se inscrever no canal e depois, é claro, de assistir o vídeo, a curtir e compartilhar com seus amigos. A minha intenção com esses vídeos é anunciar o ideal do Evangelho, anunciar a verdade de Cristo, pura e simples, e, claro, ajudar os irmãos a crescerem na graça, na estatura de Cristo Jesus. Seguindo aquela mesma linha do vídeo anterior, um vídeo mais espontâneo, eu queria compartilhar algo com os irmãos. Nós sabemos que as nossas vidas, como cristão, genuíno cristão, ele passa por situações difíceis, grandes tribulações, angústia, sofrimento. E eu queria compartilhar um texto que até poucos dias atrás eu falei sobre ele em uma reunião. E também ontem, participando de um programa de um amigo meu numa rádio web, falei um pouco sobre isso. E o texto está lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler para vocês e vou logo explicar e já aplicando. Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, os pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Como eu disse, a nossa vida como cristão é difícil, a cruz é pesada. Porém, qual é a razão e como nós devemos caminhar como cristãos sem desanimar? A resposta está na palavra de Deus. E esse texto que está escrito aqui em Hebreus, vamos entender o contexto um pouco do que está acontecendo aqui. Sabemos que o autor que escreve essa carta aos Hebreus, ele sabia da condição em que os irmãos, que eram judeus, estavam passando, os judeus que foram convertidos ao cristianismo. E o que estava acontecendo com eles? Bom, eles estavam sendo perseguidos por causa da fé em Cristo. Muitos estavam sendo escarnecidos, zombados, tinham seus bens retirados, alguns jogados na cadeia, sofriam diante da imponência e do glamour da religião judaica. Eles se sentiam tentados a voltar ao judaísmo, se sentiam tentados a voltar à religião passada, porque era mais cômodo para eles, era fácil para eles viver uma religião em que as pessoas aceitavam. Em detrimento a isso, os cristãos eram duramente perseguidos, torturados. Então, tendo em vista esse contexto, o autor aos Hebreus ele escreve aos seus irmãos com a intenção de encorajar os irmãos a perseverar na fé, diante do sofrimento, diante das situações difíceis. E como ele faz isso? Se nós pegarmos aqui o texto, a carta aos Hebreus, do primeiro capítulo até aqui, o autor aos Hebreus ele demonstra, ele lembra os seus irmãos de que o Antigo Testamento, que era tão fresco na cabeça dos irmãos hebreus, porque eles nasceram dentro do judaísmo, foram ensinados dentro da lei, então estava fresco na cabeça deles a questão da lei do Antigo Testamento. Então, o autor aos Hebreus ele os lembra que aquelas promessas que foram ditas no Antigo Testamento haviam se cumprido em Cristo. E claro, ele vem lembrando aos irmãos, vocês lembram dos anjos, eles tinham uma certa importância, nós sabemos disso, eles eram mensageiros de Deus, mas a Cristo foi dado o nome acima de todo nome, ele é superior aos anjos. Vocês reconhecem Moisés como aquele que trouxe a lei, mas Cristo é o Filho de Deus. Ele fala também sobre a questão religiosa dos sacerdotes. Nós reconhecemos que os sacerdotes eles tinham que espiar, tinham todo um ritual, mas Cristo é o sumo
sacerdote perfeito, aquele que aperfeiçoou aquilo que não era perfeito, a lei do Antigo Testamento. Ele fala também da questão de Melquisedeque. Jesus é superior. Como é que ele faz? Ele coloca Cristo sempre acima de tudo. A razão é Cristo. O motivo é Cristo. Ele vai lembrando os seus irmãos de algumas coisas que eles estavam passando e já no decorrer da carta ele os adverte sobre aquelas questões, né? Bom, nós vimos isso até chegar aqui. E quando ele chega nesse momento aqui no capítulo 12, nesses 3 versículos, lembramos que no capítulo anterior fala da galeria dos heróis da fé. O autor aos Hebreus, ele demonstra ali vários exemplos de homens que caminharam em situações adversas, né, olhando sempre para aquilo que não estava adiante dos seus olhos, olhando sempre para aquilo que era eterno, caminhando pela fé. Então ele começa esses 3 versículos com essa ideia, com esse entendimento, a fim de ajudar os seus irmãos a caminhar na fé. E o que ele diz aqui no versículo 1? Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos. O que ele está falando aqui? Nós temos vários exemplos, né? Como foi dito, Moisés, Abraão, Enoque, né? Tantos homens do Antigo Testamento. Nós estamos rodeados de grandes exemplos de homens que caminharam diante de situações adversas, crendo somente. E como eles foram vitoriosos? Ele fala: nós estamos a rodear de grande nuvem de testemunha. Aí ele fala: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É como se ele dissesse que precisamos identificar aquilo que tem nos impedido de prosseguir na carreira da fé, né? Identificar e nos afastarmos dessas coisas. E para os hebreus, o que eram essas coisas? Né? Para os hebreus, essas coisas que os afastavam do caminho da fé era a incredulidade, né? Eles já estavam deixando de crer em Cristo como aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Eles já estavam deixando de acreditar que o Senhor realmente tinha vindo. Também o que estava afastando é a não comunhão, como diz lá em Hebreus 10:25. Muitos deles estavam deixando de querer estar junto com os irmãos no mesmo espírito, na mesma fé em Cristo Jesus, na mesma adoração. Eles estavam fracos em relação à oração. Nós vimos isso no capítulo 12, versículo 12. Eles também não estavam ensinando, eles tinham que ensinar, eles tinham um conhecimento, um nível de conhecimento. Na situação em que eles estavam, eles precisavam ser ensinados de novo. Então, o autor os exorta a respeito dessas coisas, a questão da instabilidade doutrinária, a questão da negligência em relação à palavra de Deus, né? Essas coisas que eram aquilo que impediam os irmãos hebreus de caminhar firme na fé em Cristo Jesus. Né? Mas em especial ele diz aqui a respeito dos pecados que seriam como laços que os levariam à morte. E que pecado seria esse? Bom, nós temos que lembrar que o contexto nos diz que nos leva ao entendimento de que os judeus queriam voltar ao judaísmo, queriam voltar à religião, voltar a viver à sombra daquilo que Deus tinha dito, né? E se temos por ideia o exemplo do deserto, quando o povo de Deus estava no deserto ali, e mesmo diante da glória do Senhor sobrenatural, diante da coluna de fogo, a coluna de nuvem à noite, a coluna de nuvem de dia, do maná, de tantos milagres, eles desejavam voltar para o Egito, desejavam voltar para a escravidão. A situação é muito semelhante aqui. Ele os alerta a respeito dessas coisas. Nós temos testemunhas, nós temos exemplos, mas nós temos que nos lembrar e nos afastar dessas coisas que nos impedem, principalmente daquelas coisas que nos levam para o caminho da morte. E então ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? E ele nos adverte, ele os encoraja a correr e perseverar em Cristo. Mas como é possível correr? Como é possível perseverar em Cristo Jesus? Ora, o versículo 2 aí é a resposta para isso. E o que ele diz no versículo 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como nós conseguimos correr a carreira da fé com perseverança ante a dificuldade? Olhando para Cristo Jesus. Jesus é a razão de perseverarmos.
Jesus é a razão de prosseguirmos. Não só a razão, mas também o exemplo. Como assim o exemplo? Ele diz aí, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele está lembrando os irmãos ao exemplo de Cristo. Será conosco. Ele sabia que apesar do sofrimento que sofreria, que passaria na cruz, porque a cruz é uma vergonha, era uma vergonha. A cruz era algo vergonhoso para os israelitas, para o povo daquela época. E não só a cruz, mas tudo aquilo que Jesus passou, a morte, a humilhação, a rejeição. Jesus sabia que passaria por essa angústia, sabia que depois disso viria a alegria. Ele está falando, e Jesus é a razão e também o exemplo. Ele nos mostra como, assim como foi com ele é o primogênito de muitos, né? Assim que diz o texto. Ele demonstra para a gente como vai ser, e assim vai ser conosco. Temos que olhar adiante. Sofremos aqui, mas temos a certeza que estaremos eternamente com Cristo. E por fim, ele diz no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considerai aqui o mesmo que dizer, tomem como exemplo ou reflitam a respeito do que Cristo fez. Como Jesus se comportou e se portou ante as adversidades, aos sofrimentos. Como que ele suportou tamanha aflição. Como que ele passou por tudo isso. Sabemos como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Assim também, como que nós devemos reagir diante das adversidades. Como ovelhas mudas, sempre com o mesmo exemplo de Cristo Jesus, né? Mas, como diz aqui, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, para que não sejamos levados ao desânimo e enfado da fé. O meu desejo com essa passagem, essa palavra, é encorajar os irmãos a caminhar firme na fé em Cristo Jesus. A razão de nós perseverarmos é Cristo. E o exemplo que temos é Cristo. Assim como ele recebeu a recompensa eterna, receberemos a recompensa eterna. O Paulo ele diz na segunda carta aos Coríntios, não coloquemos os nossos olhos naquilo que se vê, porque o que se vê é temporal, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Que os nossos olhos estejam em Cristo Jesus, na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, na graça de Cristo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu ok, se inscrever no canal, ativar as notificações, é claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Afinal de contas, há muitos que precisam ouvir o Evangelho. Às vezes alguém está passando por situações tão difíceis que não consegue entender o que está acontecendo. Lembre ele, mande esse vídeo para ele, para que ele possa lembrar-se que Cristo é a razão, Cristo é o caminho. Amém? Fique com Deus na graça de Jesus. Tchau!